Olá, Rebelião do Medo. Como vocês têm passado? Têm tido bons sonhos? Rick, quando jovem, ouvia muitas histórias de seu avô. Seu avô era um coveiro, que teve uma morte muito estranha. Ele contava a Rick uma história sobre um cemitério local. Rick não acreditava muito, porém ficava duvidoso com os fatos. O tempo foi passando e Rick estava querendo estudar, porém precisava de um emprego para pagar a faculdade. Procurou serviço por todos os lugares e não achou. Edward iria entrar de férias e disse para Rick que arrumaria o serviço para ele, já que ele estava aceitando qualquer serviço. Passou uns dias e Rick recebeu uma ligação de Edward. Rick finalmente iria trabalhar. Ele receberia o emprego de coveiro e vigia. Ele ficou meio pensativo, mas aceitou, pois iria ficar os finais de semana em casa. No primeiro dia ele ficou meio alerta e cismado, pois lembrou das coisas que seu avô havia dito a ele. Com os dias, ele já tinha se acostumado. Ele também ficava de vigia para receber uns dinheiros extras. E para ele, estava tudo ocorrendo muito bem. Faltando alguns dias para terminar de cumprir as férias de Edward. Numa certa noite, Rick ouviu gritos de pavor. Rick acordou meio assustado e saiu para fora da cabine com uma lanterna e uma pá. Dessa vez, Rick notou as coisas fora do comum no cemitério. Os ventos que batiam nas árvores de galhos secos e pálidos faziam um barulho medonho. Os ventos faziam parecer que havia alguém andando nos matos adentro. Além disso, estava prestes a dar um terrível temporal. Rick viu o vulto entre as árvores e as plantas, e foi correndo ver o que era. Chegando perto, era uma sacola de cor preta. De repente, ele ouve passos e choros. Rick ficou apavorado. Seus nervos gelaram na mesma hora. Rick achou ter ficado louco e paranoico naquele instante. Mesmo se tremendo de medo, ele foi dar uma olhada, e não viu nada. Então voltou para a cabine. Quando estava prestes a dormir, ele já com os olhos fechados ouviu o barulho de passo de 2 pessoas. Rick acordou assustado, e as 2 pessoas, mais precisamente 2 mulheres que usavam saltos, beliscavam Rick. Ele, ao ver e sentir aquilo, caiu da poltrona em forma de cambalhota. Quando olhou, não havia ninguém por ali. Ele então pegou uma lanterna e um pedaço de madeira. Saindo para fora, viu uma pessoa correndo pelo cemitério e foi atrás, até que chegaram num ponto que não havia mais saída. E avista de longe uma criança, vestida de branco com a cabeça baixa. Ele a chama, mas ela não a responde. Ela só se balançava de um lado para o outro, como se estivesse dançando. Rick podia jurar que estava escutando a música que ela estava dançando. Rick se aproxima com a lanterna apontada para ela, que ainda estava de cabeça baixa. Ele agacha para ficar na mesma altura dela, põe a mão no queixo dela, levantando sua cabeça. Rick salta para trás ao ver a face da menina. Seu rosto era todo deformado, com uma aparência de porco. Ela solta um grunhido altíssimo e parte para cima de Rick, que cai no chão. A criança se transforma em uma fumaça, desaparecendo no ar. Ainda atordoado, Rick caminha pelo cemitério tentando sair. Mas por incrível que pareça, ele estava perdido. Depois de caminhar alguns minutos, ele encontra uma enorme árvore, que nunca tinha visto no cemitério. Ela era sinistra e tinha uma pequena névoa que cobria todo o chão. Aquele local não parecia ser no cemitério, mas sim em outra dimensão, ou no além. Rick caminha até a árvore e encontra uma ossada, junto a uma carta. Quando ele ia abrir a carta, ele desmaia. Na carta estava escrito uma localização dos ossos de uma menina que havia desaparecido. Ela foi morta por uma seita satânica e enterrada no cemitério escondida junto a ossos de porco. Se gostou, por favor, deixe seu like para nos apoiar. E se não é inscrito, se inscreva. E muito obrigado. Tenham ótimos sonhos e uma adorável noite.